Bom, pessoal, hoje eu trago um material que trata da teologia que eu sigo, da teologia reformada. É um material que faltava aqui pra gente em língua portuguesa e que, graças a Deus, a editora Cultura Cristã, e não poderia ser outra, né? Porque quem tem coragem de lançar esse tipo de material, de nos presentear, né? Não necessariamente dar o livro de presente para o nascido, mas gosta de presentear o mercado editorial com obras maravilhosas da teologia reformada, é a editora Cultura Cristã. Eles trouxeram para a gente o primeiro volume da Teologia Sistemática Reformada, Joel Bick e Paul M. Smiley. Olha só, o volume 1 que trata da revelação de Deus, ou seja, a introdução desse material. A igreja precisa de uma boa teologia que envolva a mente, o coração e as mãos. Olha só, que envolva a mente, conhecimento, o coração, o sentimento e as mãos, que é aplicar, que é trabalhar. Então, o primeiro volume de uma obra de 4 volumes combina rigorosa erudição histórica e teológica com aplicação e praticidade, caracterizada por uma abordagem acessível, reformada e experimental. Esse volume explora os 2 primeiros de 8 temas centrais da teologia. Revelação de Deus, cada um dos 55 capítulos faz a exegese, expõe e aplica partes principais das escrituras que estão no centro de cada doutrina discutida e incentiva o engajamento e a adoração por meio de perguntas de estudo e hinos sugeridos para a resposta. Os autores também se baseiam nos escritos da história da igreja ao longo dos tempos e interagem com diferentes pontos de vista. O resultado é uma teologia sistemática abrangente, porém acessível, da fé cristã reformada, que ministra a pessoa toda, mente, coração e mãos. Olha, então, teologia sistemática reformada do Bick e do Smiley. Vamos parar de conversa fiada e vamos ver essa maravilha, pessoal? Vamos dar uma olhada nessa maravilha, porque a apresentação ela dispensa. Porque, olha, o materialzinho maravilhoso que é esse. Vamos lá, vamos conhecer essa maravilha. Bom, pessoal, essa daqui é a Teologia Reformada do Joel R. Bick e do Paul M. Smiley, tá? Teologia Sistemática Reformada, volume 1, vai tratar do que? Da revelação e Deus, tá bom? Editora Cultura Cristã. Segundo o Sinclair Ferguson, professor de Teologia Sistemática da Reformed Theological Seminary, esse livro aqui é um presente imensamente valioso para a igreja do século XXI. Lembrando que essa teologia sistemática ela é o primeiro volume de uma série e só foi lançado o primeiro volume por enquanto. Editora Cultura Cristã trazendo mais uma vez material especial para a gente. A gente começa, né, com um papel texturizado, uma coisa bem feita, muito bonito, né? A qualidade de impressão tem surpreendido bastante dos materiais aqui. Aqui a gente tem recomendações de vários teólogos, Matthew Barrett, Jonathan Bayes, Bertel Schaut, J.V. Fresco, e aí vai, tá bom? Steven Lawson, John MacArthur, ou seja, tem bastante gente aqui que indica. Também escrito com Joel Bick no projeto, só podia dar coisa boa mesmo. Teologia Sistemática Reformada, volume 1, A Revelação de Deus. Editora Cultura Cristã. Em memória de R.C. Sproul, que faleceu em 2017, amigo e mentor, obreiro dedicado e prolífico autor no reino de Deus, mestre e teólogo. Ele, como Abel, depois de morto, ainda fala, Hebreus 11:4, e a Stephen J. Lawson, poderoso pregador e encorajador, obreiro dedicado e prolífico autor no reino de Deus, cuja amizade reputo como um tesouro. Ele, à semelhança de Caleb, segue a Deus fielmente. Números 14 e 24, assinado Joel Bick. E aí vem os pastores da Grace Emmanuel Reformed Baptist Church. Aí tem aqui Provérbios 17, 17, Provérbios 27, 17. Vocês são verdadeiros irmãos e amigos, e eu sou afiado por esta amizade. Aqui nós temos o sumário, lembrando, tá bom?
que esse primeiro volume ele vai tratar de revelação e Deus, tá bom? Então, sumário, abreviações, tabelas, prefácio. Parte 1, prolegômenos, introdução à teologia e à doutrina da revelação. Esboço analítico, prolegômenos. A seção A, introdução à teologia. O que é teologia? Parte 1, uma disciplina acadêmica. O que é teologia? Parte 2, uma disciplina espiritual. Quem faz teologia? Onde? Quando? Que tipo de teologia fazemos? Parte 1, cristã, católica, evangélica. Que tipo de teologia fazemos? Parte 2, reformada, perspectivas históricas, confessionais, teológicas e hermenêuticas. Que tipo de teologia fazemos? Parte 3, reformada, perspectivas polêmicas e experienciais. Por que fazemos teologia? Como fazemos teologia? Parte 1, dinâmicas espirituais. Como fazemos teologia? Parte 2, métodos acadêmicos. Seção B, a doutrina da revelação. Fundamentos teológicos da revelação divina. Revelação geral, parte 1, ensino bíblico. Revelação geral, parte 2, filosofia e ciência. Revelação geral, parte 3, teologia natural e argumentos teístas. Excurso, uma perspectiva histórica da teologia natural e das provas teístas. Revelação especial, ensino bíblico. Erros sobre a revelação especial, parte 1. Romanismo e liberalismo. Vamos voltar, olha, tem bastante material, tá? Ele termina na página 1075, ou seja, é uma obra bem grandinha. Erros sobre a revelação especial, parte 2, descendentes do liberalismo. A Bíblia como palavra de Deus. As propriedades da palavra escrita, parte 1, autoridade e clareza. As propriedades da palavra escrita, parte 2, necessidade, unidade e eficácia. As propriedades da palavra escrita, parte 3, veracidade, inerrante. As propriedades da palavra escrita, parte 4, objeções à inerrância. As propriedades da palavra escrita, parte 5, suficiência. A cessação da revelação especial, parte 1, continuacionismo carismático. A cessação da revelação especial, parte 2, profecia nos dias de hoje. Revelação aplicada para produzir frutos práticos. Aí a gente vem à parte 2, que é a teologia propriamente dita, a doutrina de Deus. Ou seja, primeiro nós entramos na questão da revelação, aí a gente vai entrar o quê? Na teologia propriamente dita, a doutrina de Deus. Esboço analítico, teologia propriamente dita. Seção A, a doutrina da glória do Deus Trino. Introdução, o verdadeiro conhecimento de Deus. Introdução à natureza e os atributos de Deus, parte 1, ensino bíblico. Introdução à natureza e aos atributos de Deus, parte 2, questões teológicas. O nome, o Senhor e o tetragrama. A santidade do Senhor, deuses que não são Deus. A espiritualidade de Deus, a simplicidade de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. A infinitude de Deus, parte 1, incompreensibilidade, aceidade e imensidão. A infinitude de Deus, parte 2, eternidade, infinitude com respeito ao tempo. Excurso, problemas de tempo e eternidade. A imutabilidade de Deus, parte 1, ensino bíblico. A imutabilidade de Deus, parte 2, questões teológicas. O conhecimento de Deus, parte 1, onisciência e sabedoria. O conhecimento de Deus, parte 2, presciência. A soberania de Deus, uma introdução à onipotência. A excelência moral de Deus, parte 1, bondade e amor. A excelência moral de Deus, parte 2, verdade e retidão. A excelência moral de Deus, parte 3, ciúme, impassibilidade e alegria. A excelência moral de Deus, parte 4, ira e compaixão. A Trindade, parte 1, ensino bíblico. A Trindade, parte 2, desenvolvimento histórico. A Trindade, parte 3, considerações teológicas e práticas. Seção B, a doutrina do propósito soberano de Deus. O decreto de Deus, considerações gerais, predestinação, parte 1, eleição e reprovação. Predestinação, parte 2, desenvolvimento histórico na ortodoxia reformada. Predestinação, parte 3, perguntas e usos. A providência de Deus, parte 1, ensino bíblico. A providência de Deus, parte 2, problemas e aplicações. Seção C, a doutrina dos anjos e demônios. Olha só, os santos anjos de Deus
Satanás e os demônios, bibliografia, índice geral, índice das escrituras. Aí a gente vem a abreviações, as tabelas, temos algumas tabelas, são poucas, são 4 tabelas apenas. Um prefácio, pelo Joel Bick, e aí a gente vem parte 1, Prolegômenos, Introdução à Teologia e à Doutrina da Revelação. Um esboço analítico dos prolegômenos, da seção A, olha só. Teologia exegética, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, teologia sistemática, teologia apologética e polêmica, teologia ética, teologia prática ou poemênica, e aí vai. Teologia reformada na perspectiva confessional, confissão belga, catecismo de Heidelberg, cânones de Dort, a segunda confissão helvética, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior, Teologia Reformada na Perspectiva Teológica, Deus como Centro, Teologia Reformada na Perspectiva Hermenêutica, e aí vai. Olha só, ele tem um esboço analítico inteiro para você achar os assuntos bem pormenorizados. Isso aqui é excelente, uma obra que promete ser bem extensa. Introdução à Teologia, o que é teologia, parte 1, uma disciplina acadêmica. Segundo a ordem do anjo do Senhor, Filipe, o evangelista, viajou para uma estrada no deserto ao sul. Ali ele encontrou um oficial da corte etíope, retornando a Jerusalém, ou seja, aqui é Atos 8, 26 a 33. Ou seja, ele começa com a palavra de Deus. Qualquer pessoa que tenha dedicado algum tempo à leitura da Bíblia já experimentou essa necessidade. Como poderei entender se alguém não me explicar? Embora a mensagem da Bíblia seja impressionantemente clara, partes da Escritura apresentam verdades profundas e que nos deixam perplexos. A busca pelo entendimento leva-nos à dura tarefa da leitura diligente, do pensamento cuidadoso, da oração fervorosa e do compartilhamento com cristãos mais sábios do que nós. Somos, então, capacitados a cristalizar os nossos pensamentos sobre Deus em ideias claras, penetrantes e somos mais bem equipados para servir a Deus. Esse é o processo de fazer teologia, ou seja, usando a nossa mente para nos engajarmos com as verdades da palavra de Deus. Uma definição preliminar da teologia, os ramos da teologia exegética, a bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, teologia sistemática. Olha só, a gente está só na teologia sistemática, hein? Teologia apologética ou poemênica, teologia ética, teologia prática ou poemênica. Olha só, cantai ao Senhor, alunos de Deus, perguntas para meditação, um empenho multidisciplinar no corpo de Cristo, que é a teologia, parte 2. Classificação da teologia, ciência ou sabedoria. Qual é a da teologia, pessoal? A classificação da teologia, ciência ou sabedoria. Quando Polyander definiu a teologia como o conhecimento ou sabedoria, scientiam vel sapientiam, das verdades divinas, ele tocou no antigo debate sobre o tipo ou classificação da teologia, se seria uma ciência ou sabedoria. Parte da dificuldade desse debate é a definição correta dos termos. Nesse contexto, ciência não é o estudo dos fenômenos naturais e das leis físicas que manifestam efeitos que podem ser medidos e testados em laboratório, mas trata-se do conhecimento, latim scientia, ou seja, o reconhecimento ou percepção daquilo que é real ou verdadeiro, como um campo acadêmico. A teologia é chamada de ciência por ser a busca disciplinada e a comunicação do conhecimento por uma comunidade de estudiosos. Na Bíblia, conhecimento e sabedoria são termos usados em paralelo um com o outro, seja com respeito à habilidade técnica em produzir um artefato, seja a habilidade de viver uma vida piedosa e abençoada. Olha só, quando ele falou de Polyander, a gente tem aqui a referência, tá bom? Sinopse Prioris Theologiae, 1.9, 1.35. Desenvolvimento pré-moderno da teologia sistemática, e a gente vai os loci da teologia sistemática. Diferentes abordagens podem ser usadas para organizar os tópicos de uma teologia sistemática, 2 dos quais são o modelo trinitariano e o modelo redentivo histórico.
Como temos visto, muitas teologias sistemáticas do passado surgiram de uma extensa meditação no credo apostólico. O credo segue uma estrutura essencialmente trinitariana, baseada na história de redenção. Deus, o Pai, e a criação, Deus, o Filho, e a realização da redenção, e Deus, o Espírito Santo, e a aplicação da redenção à Igreja, finalizando com uma ressurreição da Igreja e a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. Aí a gente vem aqui as explicações. Perguntas para meditação e discussão. Você sempre vai encontrar isso aqui nesse material. Perguntas para uma reflexão mais profunda. Ou seja, a gente tem pergunta para meditação ou discussão, temas para discussão, ou pergunta para uma reflexão mais profunda. Então, a quem faz teologia, vamos passar, senão nós vamos ficar 2 horas aqui só nesse material. Erros sobre a revelação especial. Romanismo e liberalismo. Revelação especial estendida à tradição hierárquica. Tem sido dito algumas vezes que o princípio material da reforma foi a justificação pela fé somente e que o seu princípio formal foi a Escritura como a única palavra de Deus escrita, segundo Lindsay. Tá aqui, ó. Muita ênfase é geralmente dada à sola fide, mas sola Escritura desempenhou um papel não menos importante nas polêmicas entre os reformadores e Roma. João Calvino escreveu: nenhuma outra palavra deve ser abraçada como palavra de Deus e nenhuma outra palavra deve receber o lugar de tal distinção na igreja como a que está contida na lei dos profetas e nos escritos dos apóstolos. Essa doutrina da revelação divina, tanto nas escrituras quanto nos ensinos do catolicismo romano, foi codificada nas declarações confessionais oficiais da Igreja e ainda é afirmada hoje no Catecismo da Igreja Católica, edição de 94. O catecismo em questão declara: a revelação divina foi transmitida de 2 maneiras, oralmente como tradição sagrada e de forma escrita como Sagradas Escrituras, ambas as quais fluem da mesma fonte divina de revelação sobrenatural. A Igreja não deriva sua certeza a respeito de todas as verdades reveladas somente das Escrituras. Ambas, Escritura e tradição, devem ser aceitas e honradas com iguais sentimentos de devoção e reverência. O magisterium da Igreja, o ofício de ensino do Papa e dos bispos, tem autoridade para interpretar a palavra de Deus e, quando ela define a doutrina, o faz na forma de obrigar o povo cristão a uma irrevogável adesão de fé. Ou seja, quando a gente chega ali, Escritura e tradição, a coisa entorta. Aqui ele está fazendo uma comparação, mostrando várias opções. Parte 2, a teologia propriamente dita, a doutrina de Deus. Aqui tem de novo o esboço analítico bem detalhado. Aí quando a gente vem para a seção A, a doutrina da glória do Deus Trino, verdadeiro conhecimento de Deus, a introdução, piedade de se buscar e conhecer o verdadeiro Deus. A gente sempre termina com perguntas para meditação e perguntas para revelação mais profunda. Introdução à natureza de Deus, atributos de Deus, parte 1, ensino bíblico. Olha só. Incorporeidade de Deus. Cantai ao Senhor, louvando a espiritualidade, a completa doutrina de Deus e a simplicidade divina. Aqui mais perguntas. A excelência moral de Deus. A bondade de Deus abrange sua misericórdia, graça, longanimidade para se irar e amor. Êxodo 33, 19, 34, 6. Contudo, o encontro de Moisés com a glória divina também nos mostra que a bondade de Deus inclui sua fidelidade e justiça, pois ele é grande em misericórdia e fidelidade e não inocente culpado. Versos 6 e 7. Portanto, devemos considerar a excelência moral de Deus das perspectivas de sua verdade e justiça. A Trindade, parte 1, Evangelho Trinitário. Seção B, a doutrina de propósito de Deus. Aqui doutrina dos anjos e demônios. Satanás e demônios. Anjos são reais, mas nem todo anjo é bom. Em um dia em que Deus estava dando novas profecias ao seu povo, o apóstolo João fez uma advertência necessária: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai-os, os espíritos, se procedem de Deus. 1 João 4:1. Um mensageiro que se parece ser um anjo de luz pode provar ser o próprio Satanás. 2 Coríntios 11:14. Mais um encontro com Satanás
ou sua hoste de demônios não envolve necessariamente experiências extraordinárias. Todos os crentes em Jesus Cristo estão engajados em uma guerra espiritual contra inimigos invisíveis. Efésios 6, 10 a 13. Ou seja, bem carregado mesmo de referências bíblicas. Satanás e os demônios. Terminologia bíblica para os demônios, o diabo, espíritos demoníacos, a origem e a natureza dos demônios, muito legal tratar disso, o reino das trevas, Satanás e a soberania de Deus, a atividade de Satanás e os demônios, possessão, doença e morte, a guerra dos santos contra Satanás e os demônios, confie na vitória de Cristo, resista aos esquemas de Satanás, tome a armadura de Deus, um louvor, e aí a gente tem perguntas para meditação e discussão, perguntas para uma reflexão mais profunda. Ou seja, no final do estudo sempre você vai ter um louvor para você cantar e adorar o Senhor. Eu achei uma coisa bem singela. Aqui no final a gente tem uma baita de uma bibliografia, pessoal, ó. Olha o tamanho dessa bibliografia, não é de brinquedo. Aí o índice das passagens da Escritura que estão aqui, olha. E essa é a teologia sistemática reformada do Bick e do Smalley. Bom, pessoal, entre o começo da gravação desse review e o final, a gente mudou de sala. Então, ó, vocês já estão vendo a prateleira nova e vocês vão ter bastante contato aqui na nova sala do Nascido. E essa foi a Teologia Sistemática Reformada do Joel R. Bick e do Paul M. Smalley. Não preciso falar que eu indico para vocês essa baita dessa obra e aproveita para comprar o quê? O primeiro volume separado, porque é muito mais barato do que você comprar aquela caixa com um monte de material que fica uma facada que te tira o fígado e o rim na ponta. Tá bem, pessoal? Então isso daqui, ó, Teologia Sistemática Reformada, vale cada centavo. Recomendação aqui do Nascido de Novo para você. Semana que vem tem mais review, tem mais material de qualidade que a gente indica para vocês. Aqui na descrição tem um link com as nossas redes sociais. Não esquece, aqui na descrição tem um link que, além das nossas redes sociais, tem os nossos e-books gratuitos para você baixar. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até o próximo review aqui no Nascido de Novo.